Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, já rezamos, já nos encomendamos a Deus. Não faça nada sem rezar antes, para que tudo dê certo, não é? Então, gente, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, não é? Peço para que outras pessoas, não é, se inscrevam, para a gente poder evangelizar o maior número possível de católicos, não é? E nós precisamos evangelizar principalmente aqueles, né, que estão afastados, né, ou que deixaram a igreja, para que voltem, né, para a casa do Pai, ok? Então, gente, além do catecismo da igreja, né, que nós estamos estudando e fazendo estudo bíblico, esse ano nós estamos fazendo a vida dos santos, não é? Eu estou pegando aí, não é, a vida dos santos, estamos aí para você conhecer. A igreja pede para que a gente imite a vida dos santos. Mas como é que a gente vai imitar se a gente não conhece a vida do santo? Não é? Muita gente é devoto de muitos santos, né? Mas não conhece a sua vida. Tá? Então eu me propus esse ano a fazer, né, a vida dos santos. E esses santos que eu vou falar hoje, eu tenho muito carinho por eles. Tá? Eu tenho uma certa devoção a eles. Não é? Assim como eu tenho com Nossa Senhora Aparecida, eu gosto muito de São Francisco de Assis, né? Eu gosto muito de Santa Luzia, Santa Teresinha, mas Santo Antônio admiro também, mas eu também tenho uma certa devoção a esses dois santos que eu aprendi, né, a venerar com os meus pais, não é? E com a minha falecida avó, não é? A minha falecida avó, ela inclusive, ela era uma católica, né? Muito fervorosa, e ela inclusive, ela fez uma promessa a um filho, não é? E colocou inclusive o nome de um filho um desses dois santos, que eu vou falar sobre eles hoje. De quem que eu estou me referindo? Hoje eu vou falar de São Cosme e São Damião, não é? Então, muita gente é devoto de São Cosme e São Damião, mas tem muita lenda sobre eles, não é? Tem muito sincretismo sobre eles. Então eu quero hoje, primeiramente, falar que eles são santos católicos, não é? Eu vou falar um pouco sobre esse sincretismo que existe, como existe também com São Jorge e vários outros santos na igreja, não é? Vou falar um pouco sobre isso, mas quero mostrar que eles são católicos,
tá? Eles são santos católicos. A igreja não tem culpa das outras religiões também cultuarem eles. Isso não é problema da igreja, tá? Então eu quero colocar a verdadeira devoção a São Cosme e São Damião, tá? São santos católicos, né? Mártires que deram a vida por Jesus. Inclusive, eu trouxe aqui para mostrar a imagem deles que eu tenho desde pequeno aqui na minha casa. Olha eles aqui. São Cosme e São Damião, tá? E eu gosto muito dessa imagem deles, porque, não sei se vocês percebem, no meio deles, aí daí não vai dar para você ver, mas no meio deles aqui tem uma mesa, tá? Onde tem dois livros. Que livros são esses? A palavra de Deus. Eles eram, né? Eles pregavam a palavra de Deus, a Bíblia, não é? E eles, eu vou contar sobre a vida deles, não é? Depois que eles se tornaram cristãos, eles foram perseguidos e mortos pelo imperador romano Diocleciano, não é? E eles, já em vida, já tinham a fama de muitos milagres, não é? E eles, além de ser o padroeiro das crianças, eles também são os padroeiros dos médicos e farmacêuticos. Você que é médico, você que é farmacêutico, você deve pedir a proteção de São Cosme e São Damião. Eles são patronos dos médicos, farmacêuticos e também das crianças. Por que isso? Então eu vou explicar, tá? Então, gente, essa imagem eu gosto muito por causa disso, porque tem aqui, né, no meio, né, a palavra de Deus que eles proclamavam, não é? Essa imagem, gente, ela está aqui na minha casa já desde que eu era pequeno. Eu lembro dessa imagem aqui, né? Os meus pais são devotos, né, de São Cosme e Damião. A minha avó era devota, inclusive um tio meu chama Cosme, que a minha avó fez uma promessa. Pena que hoje, não é? Inclusive a promessa que a minha avó fez, né, segundo o que me contaram, meu tio estava com um problema de saúde. Se ele melhorasse, né, a minha avó todo dia de Cosme e Damião, não é? Ela daria bala para as crianças. E ela pediu para o meu tio continuar, e o meu tio continuou muitos anos dando bala para as crianças, mas infelizmente ele parou com esse costume. Eu quero começar, antes de falar da vida deles, eu quero falar sobre o sincretismo religioso que existe, não é? Infelizmente atrapalha demais essa questão do sincretismo de São Cosme e São Damião. Inclusive, né, acontece também com São Jorge e vários outros santos, né, do catolicismo. Então eu vou começar pelo dia da celebração de São Cosme e São Damião. A Igreja Católica, ela celebrava no dia 27 de setembro. Tá? A Igreja sempre celebrou no dia 27 de setembro. Hoje, a Igreja celebra no dia 26. Por quê? Por causa do sincretismo. Como, né, os São Cosme e São Damião são cultuados também pelos espíritas, né? Umbanda, Candomblé, seja o ramo que for, nós vamos colocar espíritas, né? Então a igreja, para não celebrar junto, porque na verdade eles não são orixás, não são Exu, não é nada disso que é colocado lá no espiritismo, não é? Eles são santos católicos. Então, para não misturar, a igreja passou a celebração para o dia 26. Então, hoje, no calendário da igreja, o dia de São Cosme e Damião para nós é dia 26 e não dia 27. Tá? Por quê? Porque eles são santos católicos. Eles não são da Umbanda, do Candomblé, mas a igreja não controla, a igreja não tem culpa disso. Então, para não misturar, o sincretismo não pode acontecer. Isso, gente, vem lá, não é, dos africanos. Não é? Quando os negros vieram para o Brasil, se misturaram com a crença católica.
não é? Então, infelizmente, houve esse sincretismo religioso que foi tão prejudicial para a Igreja Católica, não é? Então, São Cosme e Damião, São Jorge, a própria Nossa Senhora, não é? Que é a Senhora dos Navegantes, não é? Então, a gente não tem culpa, não é, desse sincretismo que ficou. Então, a Igreja, tá? Ela celebra então o dia para nós de São Cosme e Damião hoje é o dia 26 e não o dia 27. Então você deve celebrar o dia do santo no dia 26. Não celebre o dia 27, porque nós católicos não podemos misturar. Então, nós católicos temos que celebrar São Cosme e São Damião no dia 26 de setembro, não no dia 27. Ok? A tradição de dar balas e doces, não, isso aí é da tradição da igreja, tá? Então, não tem problema. Você pode dar sua bala, você pode dar o seu doce, mas dê no dia 26 e não no dia 27. Tá? Por que essa tradição? Porque, segundo a tradição, eles davam doces para as crianças, porque eles eram médicos. Eles eram irmãos gêmeos. Aí já estou entrando já na vida deles, tá? Falando já sobre a vida de São Cosme e São Damião, que é uma vida, né, maravilhosa, né? Foram cristãos maravilhosos. Então, eles eram irmãos gêmeos e eram médicos. Eles atendiam as pessoas e não cobravam nada. Tá? Eles atendiam as pessoas. Às vezes aconteciam curas. A gente sabe, gente, que Deus cura pela medicina. Está lá no Eclesiástico, capítulo 38. Deus cura pela medicina, pelos médicos. Não é? É Deus que dá inteligência ao médico, é Deus que fabrica os medicamentos, dá inteligência para as pessoas fabricar. Então muita gente morre, por quê? Porque não quer ir no médico. Ah, Deus vai me curar. Não é assim, não. Quanta gente morreu na pandemia? Eu conheci uma pessoa que morreu porque não quis se vacinar, não quis tomar remédio e acabou morrendo. Gente, Deus cura pela medicina, tá? Agora, veja, às vezes Deus pode curar por uma oração que um santo faz, beleza? Não é errado, não. Deus pode curar também pela fé, mas nem todo mundo vai ser curado pela fé. 90% vai ser curado pela medicina, porque Deus, gente, não vai sair fazendo milagre à torta e à direita, principalmente hoje. A igreja diz, gente, que hoje existe milagre? Claro que existe. Tanto que a igreja exige para canonizar um santo 2 milagres. Não é? E a igreja continua canonizando vários santos. Tá? Mas hoje o milagre não é igual era antigamente. Por que na época de Jesus, por exemplo, tinha mais milagre do que hoje? Por quê? Porque o reino de Deus estava começando. O cristianismo estava começando. Agora hoje não. Hoje o cristianismo já está aí há 2000 anos. Mas Deus pode fazer milagre. Outra coisa, um milagre é uma coisa sobrenatural. É Deus agindo na própria natureza, naquilo que Ele próprio criou. Então Deus não vai sair fazendo milagre. Hoje as pessoas só vivem disso. Tem até o show do milagre aí em certas igrejas. Então, não, gente. Não vamos a Deus só por causa de milagre, não. Tá? Mas então, Cosme e Damião, eles eram médicos. Então, eles consultavam as pessoas, não cobravam nada. Mas às vezes eles oravam pela pessoa e a pessoa, né, era curada. Não é? Então eles faziam milagre já em vida. Já eram considerados santos em vida. Tanto que os imperadores, né, o imperador que, né, eu já falei que o imperador que se julgava a Deus não aceitava que cultuasse outra divindade a não ser ele próprio. É o que está lá no Apocalipse, é a besta do Apocalipse, é o imperador romano. Só que Cosme e Damião não aceitaram cultuar o imperador, porque eles eram cristãos. Então eles foram torturados, ameaçados e foram decapitados. Né? Então os dois foram decapitados pelo imperador Diocleciano, tá? No começo do século III ali, né? no ano 300 e pouco ali. Ok? Então, gente, São Cosme e São Damião, eles, por isso que ele é o protetor das crianças, porque eles tinham o costume de atender muitas crianças e dar, além do atendimento, dar balas e doce para as crianças. Então, não tem
problema nenhum. Pode dar o seu doce, eu posso comer os doces. Se vier de pessoas católicas, você pode comer o doce, você pode comer a bala. Agora, não coma lá dos cultos afro, lá dos espíritas, lá da Umbanda, do Candomblé. Você não deve comer, porque lá é consagrado aos deuses deles lá, que para nós não cremos. Os orixás lá que eles falam, não sei o que é, não é? Então você não deve comer nada que é consagrado nesses lugares. Respeita a fé alheia. Se você tem parentes conhecidos que é dessa religião, respeita, mas não coma doce desses lugares. Coma doce de pessoas católicas, igual meu tio dava, né? Os meus pais, quando podem, também dão doce para as crianças. Então, eu vou comprar lá doces e vou dar para algumas crianças. Pode dar, não tem problema nenhum. E se vier procure saber. Né? Se vem de pessoas católicas, pode comer o seu doce. Não tem problema nenhum. Não coma doce que venha do espiritismo, porque lá a fé deles é diferente da nossa. Eu já fiz um vídeo aí falando católico, católico, espírita, espírita. Nós cultuamos aqui São Cosme e Damião, né? Veneramos eles, né, como santos, mas não tem nada a ver com o sincretismo, né, lá do candomblé e né, das outras faces lá do espiritismo, tá bom? Então, eu já expliquei essa questão das balas e dos doces, tá? Então, você pode dar, não tem problema nenhum, ok? Então, eu quero continuar falando um pouco mais sobre a vida desses santos extraordinários. E eu quero, antes de continuar falando sobre a vida deles, eu quero contar uma coisa sobre mim, não é? Por que eu sou devoto de São Cosme e São Damião? Eu quero falar para você. Porque a minha mãe, não é? A minha mãe me conta que antes de eu nascer, ou quando eu nasci, não é? Ela, né, me consagrou a São Cosme e São Damião, não é? Ela era muito devota de São Cosme e São Damião. Meu pai também mas a minha mãe é mais. Então, a minha mãe me falou que ela me consagrou a São Cosme e São Damião para que eles me protegessem. Por quê? Porque porque eles são os protetores das crianças. E quando eu nasci com um problema no olho. O meu olho, eu nasci com um olho aberto e outro fechado. E ele não abria de jeito nenhum. Não é? E a minha mãe ficou desesperada. Então a minha mãe, né, rezou, pediu a Deus e, pela intercessão, né, de São Cosme e São Damião, que é o protetor das crianças, ela pediu a cura, né, dos meus olhos. E graças a Deus, os meus olhos hoje estão perfeitos. Eu enxergo muito bem dos dois olhos. Inclusive, né, aí a minha mãe, não é, agradecendo a eles, não é, pela sua intercessão, não é, me consagrou, não é, para que eles me protegessem, não é? E eu quero dar um testemunho aqui. Gente, graças a Deus, louvado seja Deus, eu nunca quebrei nada. Eu estou com 42 anos de vida. Eu nunca quebrei nada, eu nunca sofri nenhum acidente, eu nunca fiquei internado, eu nunca tive doença grave. Eu tive gripe, não é, assim, coisas, né, mas nunca machuquei sério, nunca fui assaltado, nunca tive risco de morte, nada. Então, gente, eu tenho uma saúde de ferro. Graças a Deus. Eu adoeço muito pouco. Então, eu sempre agradeço, eu sempre louvo a Deus. E eu acredito que isso é a promessa que a minha mãe fez para que São Cosme e São Damião me protegessem desde criança. Porque eu fui uma criança muito feliz, muito esperta, não é? E graças a Deus, Deus me livrou de muita coisa quando criança, adolescente
e depois quando eu virei adulto, não é? Claro, gente, que depois eu me consagrei a Deus, não é? Eu comecei a servir a Deus. Quando eu era criança eu não fazia nada disso. Mas hoje não, hoje eu já me consagrei a Deus, já me consagrei a Nossa Senhora, aos anjos e aos santos, né? Então hoje, graças a Deus, eu sei que eu sou protegido de todos os lados. Mas eu creio que essa oração que a minha mãe fez para mim quando eu era pequeno me ajudou muito e me protegeu muito. Então eu creio muito, por isso que eu falei que eu tenho um carinho muito grande por São Cosme e São Damião, não é? Pela essa oração que a minha mãe fez para que eles me protegessem desde pequeno, e eu tenho um carinho muito grande por eles, né? Então é por isso que eu resolvi então fazer esse vídeo sobre, né, para agradecê-los, não é, pela sua intercessão poderosa, sempre me protegendo desde criança. Hoje, se Deus me der a graça de eu ter condição financeira, eu quero todo dia 26, quem sabe eu possa algum dia continuar esse trabalho que a minha avó, né, sempre fazia, nem que seja para me dar para as crianças aqui perto de mim. Às vezes eu não consigo dar igual meu tio dava para muita gente, não é? Mas às vezes até para as crianças da minha família, não é? Então eu poderia, quem sabe um dia Deus pode me dar até essa graça, né? E São Cosme e São Damião me ajudar, que eu possa continuar esse trabalho da minha avó, porque eu tenho certeza que lá do céu, né, eu creio que ela está no céu, porque ela disse que ela era uma católica muito fervorosa, ou que ela esteja até no purgatório. Eu sei que se eu fizesse isso, ela ficaria muito feliz comigo, não é? Pelo que minha mãe e meu pai me contam, né? Então vamos continuar aí, eu quero falar mais um pouquinho sobre a vida de São Cosme e São Damião. Vamos lá. O culto aos santos Cosme e Damião, tá vendo? O culto aos santos. Então são santos, não tem nada de orixá, não tem nada disso. São santos da Igreja Católica. Cosme e Damião teve início no Oriente, passando a seguir para o Ocidente. Então, interessante, né? Então, o culto a São Cosme e São Damião começou lá no Oriente, na Ásia, na África, não é? E depois veio para a Europa e para a América, não é? Gozou de muita popularidade. Então, eles sempre foram muito populares, não é? São Cosme e São Damião, tá vendo? Seus nomes, isso aqui que é importante, gente, ó, presta atenção. Os seus nomes foram incluídos no cânon da Santa Missa. A igreja tem o livro que rege a missa, chama-se Missal Romano, tá? É o livro que rege a missa, Missal Romano. Ali está tudo que o padre tem que fazer na Santa Missa. E ali tem 10 orações, acho que são 10 orações eucarísticas. Na oração eucarística primeira, tem ali o nome de alguns santos. Tá? Na primeira oração eucarística tem o nome de alguns santos. E São Cosme e São Damião estão ali. Olha como que a igreja dá valor, não é, a São Cosme e São Damião. Se eles não fossem santos, a igreja não colocaria no livro da missa. E eu já vi várias vezes o padre falar o nome deles na missa, não é? Então, gente, isso aí já é uma prova de que a igreja, não é, já dá o seu veredito que eles eram santos católicos, não é? Então a igreja não tem culpa de outras religiões aí pegarem, não é, o culto de São Cosme e São Damião, mas são santos da igreja católica, como é São Jorge, não é? E outros santos aí, tá bom? Então eles estão lá no cânon da missa. É só você ler. Se você pegar a primeira oração eucarística, você vai ver os nomes deles lá. O que é um privilégio reservado a poucos. Olha aí, tá vendo? Então a igreja seleciona alguns santos e coloca no cânon da missa, na primeira oração eucarística. E um deles é São Cosme e São Damião. Então a igreja é um privilégio, não é, deles estarem ali. Além disso, em Roma, isso aqui também é importante, presta atenção. Além disso, em Roma, tá, foi-lhes dedicadas várias igrejas. Sabemos, gente, que Roma é onde foi São Pedro e São Paulo, é o berço, é onde fica a sede da igreja. Por isso que a igreja é romana,
Não faz parte da identidade da igreja ser romana. Mas por que a igreja é católica, apostólica, romana? Católica quer dizer universal. Apostólica porque vem dos apóstolos. E romana por quê? Porque Pedro e Paulo foram para Roma e morreram em Roma. São Pedro morreu ali no Vaticano, onde Constantino construiu a Basílica de São Pedro. E São Paulo morreu ali por lá de fora de Roma, onde também hoje tem uma basílica para São Paulo. E muitos santos morreram ali em Roma, não é? Deram a vida por Cristo. O próprio Coliseu, onde muitos cristãos morreram. Hoje o Papa reza no Coliseu, não é? Então muitas igrejas foram dedicadas aos santos nas catacumbas de Roma. Então, gente, olha que coisa interessante, não é? São Cosme e São Damião já tinham várias igrejas dedicadas a eles em Roma, tá? Sendo a mais importante construída pelo Papa Félix IV no ano de 528. Olha aí. Então, o próprio Papa, não é? Papa Félix IV, no ano de 528, não é? Fez uma igreja enorme em homenagem a São Cosme e São Damião. Mas já tem igrejas muito anteriores, né, dedicadas a eles. Isso prova, gente, que o culto aos santos é uma coisa que vem do começo da igreja. E tem gente que fala que a igreja inventou o culto aos santos, que vem lá do paganismo. Gente, desde os primeiros séculos a igreja já cultuava os santos, os mártires que davam a vida por Cristo. A igreja celebrava a missa no túmulo dos mártires para pedir a sua intercessão. Então, a igreja celebra, porque nessa época não tinha igreja ainda. A igreja só pôde construir os seus templos depois de Constantino. Mas a igreja já existia desde o primeiro e segundo século. Então a igreja celebrava a missa onde? No cemitério de Roma, no túmulo dos santos. Para quê? Para pedir justamente a sua intercessão. Então aqui o Papa mandou construir uma igreja, de várias que já existiam em Roma, para São Cosme e São Damião. Tá vendo? Então, ó, o culto a São Cosme e Damião é do começo da igreja, não é nada de novo, não é de agora. A igreja sempre acreditou na intercessão dos santos, sempre. Não é uma doutrina que a igreja inventou ou que colocou agora, não. A igreja sempre acreditou nisso, desde os primeiros séculos. E isso, gente, foi tranquilo até 1517, sem contestação, até vir, né, o nosso amado, querido senhor Lutero e dizer que não existe santo, não existe nada. Depois de 1500 anos. Paciência. São Gregório de Tours era um santo. Tá vendo, gente? Eu já venho falando sobre isso aqui. Um santo é devoto de outro santo. Tá? Então, São Gregório de Tours era um santo que era devoto de São Cosme e São Damião. Olha o que ele fala. Ele escreveu desde o século V em seu livro. Presta atenção. São Gregório de Tours escrevia desde o século V em seu livro. O que ele escreveu? Vamos ler. A glória dos mártires. O que é um mártir? É aquele que dá a vida por Jesus. Não é? Então, como São Cosme e São Damião eram cristãos e morreram dando a vida por Cristo, a igreja considera eles como mártires. É o que está lá no livro do Apocalipse, capítulo 6. Não é? São aqueles que morrem, né, dando a vida por Jesus. Tá bom? Os dois irmãos gêmeos, Cosme e Damião, médicos de profissão. Tá vendo? Vou repetir. Os dois irmãos gêmeos, Cosme e Damião, médicos de profissão. Então, gente, São Cosme e São Damião são protetores também dos médicos e farmacêuticos. Tá vendo? Então, você que é médico, você que é farmacêutico, né, seja devoto de São Cosme e Damião. E isso te traz uma grande responsabilidade. Você que é médico, você tem que salvar vidas, como Cosme e Damião faziam. Não é? Então, você que é médico aí, fica dando contra-testemunho, fazendo aborto,
né, fazendo eutanásia, você está dando um contra-testemunho. Porque você, quando você faz o voto lá, não é uma outra coisa que eu não vou lembrar agora, você faz um juramento, como o padre faz, de salvar vidas. Diz que é o juramento de Hipócrates, de salvar vidas. E tem muitos médicos que matam vidas, fazem aborto, eutanásia e várias outras coisas. Então, aprenda com São Cosme e São Damião a valorizar a vida e não a morte. Então, eram médicos de profissão. Depois de se tornarem cristãos, espantavam as enfermidades pelo mérito de suas virtudes. Olha aí, tá vendo? Então, gente, é o que a igreja diz. O santo é para a gente imitar as suas qualidades, as suas virtudes. Por isso que a igreja presta um culto aos santos de veneração. É para a gente imitar os santos. É o que ele está falando aqui, ó. Tá? Então, pelo mérito de suas virtudes e intervenção de suas orações. Então, eles davam o atendimento, mas por que acontecia muitos milagres? Porque junto com a medicina, eles faziam orações e muita gente era curada, é o que eu já expliquei. Então, já em vida, eles já faziam milagres, pelas orações que eles faziam. Entendeu? Coroados após diversos martírios, uniram-se no céu e fazem em favor de seus compatriotas numerosos milagres. Então, né, no século V, né, São Gregório já dizia que eles faziam milagres em vida e depois da morte continuavam, as pessoas iam, não é, ao túmulo do santo, pediam sua intercessão e eles continuavam fazendo milagres. Claro, gente, que não é eles que faziam, é Deus que faz através deles. Tá? Então, eles já tinham famas de santos já em vida, ok? E depois da morte, a fama deles continuou, ok? Então, gente, isso não tem nada de idolatria, ok? Então não tem problema nenhum de você ser devoto deles ou de algum outro santo. Não tem problema nenhum. Tanto que eu tenho a imagem deles aqui, mas eu não adoro São Cosme e São Damião. Eu só adoro a Deus. Para mim, eles são intercessores. Tá? Quem faz o milagre é Deus, mas eles pedem. Agora, gente, o poder de intercessão deles é muito maior do que o meu. Gente, eu estou falando porque quantas pessoas me pedem oração. Hoje mesmo, uma conhecida minha me pediu para mim rezar pelo pai dela que tinha sofrido um infarto. Agora, quem sou eu? Mas por que a pessoa me pede? Porque sabe que eu sou uma pessoa que crê em Deus, que tenho fé em Deus. E não sou eu que vai fazer o milagre, eu vou pedir. Eu vou pedir a Deus por essa pessoa. Mas quem vai fazer é Deus, não sou eu. Mas ela sabe que eu tenho fé. Agora, gente, se eu posso rezar por essa pessoa, imagine São Cosme e São Damião. Entenderam? Se eu, que estou aqui, sou um pecador, gente, ninguém é mais pecador do que eu. Ninguém é mais pecador do que eu. Eu sou o maior pecador que existe. Então, se as pessoas usam, né, pedem para um pecador, que sou eu, para rezar por elas, pedir para que eu peça a Deus por elas, imagine São Cosme e Damião, que já estão diante de Deus, já estão lá diante de Jesus. Eles podem muito mais do que eu. Entendeu a lógica do que a igreja prega sobre a intercessão dos santos? E isso, gente, os nossos irmãos evangélicos fazem. Ah, você não pode pedir a São Cosme e Damião, mas pede para o pastor. Gente, o pastor tem mais força de intercessão do que São Cosme e São Damião, do que Nossa Senhora, do que São José, que já estão junto com Deus. Ah, mas não tem ninguém junto com Deus, eles estão dormindo. Isso é a crença protestante. Os protestantes acham que não está ninguém no céu. A Igreja Católica não acredita nisso. Está todo mundo no céu intercedendo por nós. São Cosme, São Damião, Maria, José, os anjos e os santos. Tem ninguém dormindo. Entendeu? Gente, pelo amor de Deus, a alma não dorme. A alma não tem olho para fechar.
Pelo amor de Deus, Jesus diz bem claro lá no Evangelho de São Mateus, pode matar o corpo, mas não pode matar a alma imortal, a alma espiritual. Como é que você vai matar um espírito? Como é que o espírito vai dormir? O que descansa, o que morre é o corpo descansa. Nem dorme, nem dormir não dorme, acaba, decompõe. Mas a alma espiritual, e é na nossa alma que está a inteligência, memória, consciência. Isso aí não está no meu corpo, isso está na minha alma. Todo mundo sabe, todo mundo já estudou e todo mundo sabe o que o nosso corpo é feito. É de água, sais minerais, não é? Mas a minha consciência, a minha tudo está na minha alma, não está no meu corpo. E isso não acaba com a morte. Gente, Jesus contou aquela parábola do rico e Lázaro. O rico estava lá no inferno e Lázaro estava no céu, consciente, vendo tudo que estava acontecendo. Olha como é que a pessoa está dormindo. Então, nós não acreditamos nessa crença. Desde o primeiro século eu venho falando que a igreja acredita que os santos estão no céu intercedendo por nós. E eu estou fazendo a vida aqui de vários santos e vocês estão vendo. Eles já faziam milagres em vida e depois da morte mais ainda. Entendeu? Então, gente, não tem esse negócio que o santo está dormindo ou que não existe. Não tem esse negócio. É uma crença que a igreja crê desde o primeiro século. Então, gente, pelo amor de Deus, você que é católico, não dê ouvidos a pessoas de outras religiões. Tá? Não podemos misturar, como eu já falei, o sincretismo, mas nós católicos temos que parar com esse negócio de ficar dando ouvidos a outra religião. Tá? Então, não pode dar sua bala no dia 26, pode ir na missa dia 26, não dia 27. Tá? E peça a intercessão deles. Eu estou dizendo, faça experiência. Se você não acredita, faça experiência, depois você me conta. Não estou falando só de São Cosme e São Damião, não, de qualquer santo. A igreja diz, gente, podemos pedir a intercessão dos anjos e dos santos, da Virgem Maria. Não, é desde o primeiro século que a igreja diz isso. A igreja falou, acabou. Não vamos discutir. Roma falou, acabou. O Papa falou. Lembrando, o que o Papa liga na terra, se o Papa diz que fulano é santo e acabou. Você viu aí o Papa da época, no século V, fez uma igreja para São Cosme e Damião. Agora, você quer saber mais do que o Papa? Então, se o Papa diz que eles são santos e pronto, acabou. Não vamos dar ouvidos a pessoas de outras religiões, gente. Pelo amor de Deus. Eles não têm autoridade para interpretar a Bíblia. Quem compôs a Bíblia? A Igreja Católica. Então é ela que tem que interpretar. Não é igual Lutero, a cada um interpreta a Bíblia. Por isso que está essa loucura que está aí hoje. Essas interpretações malucas aí que as pessoas fazem da Bíblia. Já estão fazendo até igreja para o demônio. Agora não é só mais igreja, né, para Jesus, não. Agora estão fazendo igreja para o demônio. Para cultuar o demônio. Como um anjo de luz. E estão falando que ele é bom. Lúcifer, né? O culto a Lúcifer agora, não, ele não é mau, não, ele é bom. Vai nessa que ele é bom. Cai nessa para você ver. Os santos são bons. Jesus foi bem claro. Só Deus é bom. Só Deus é bom. Jesus disse, está lá na palavra. Então, cuidado. Cuidado na hora, para você não cair, não é? Você não cair na lábia do inimigo. Tá? Então, gente, vamos pedir a intercessão deles. Eu trouxe aqui a imagem deles. Tá? Então, vamos pedir a intercessão. Vamos pedir que eles protejam todas as crianças do nosso Brasil. Não é? A gente sabe que, né, tem muitas crianças aí sendo maltratadas nas escolas, às vezes até, né, violentadas sexualmente, né, esses absurdos aí que estão colocando na cabeça das nossas crianças, ideologia de gênero, a palavra de Deus, estão tirando a palavra de Deus das escolas, né? Então vamos pedir a São Cosme e Damião que interceda pelas nossas crianças, assim como a minha mãe pediu a minha proteção para mim, eu peço que eles protejam todas as crianças do Brasil e do mundo. Não é? Peço também para os farmacêuticos e para os médicos, né? Que eles sejam usados por Deus para fazer o bem e para a vida, e nunca para a morte, que a vida é dom de Deus. A morte, né, a gente sabe de onde vem, é do pecado, é do demônio, mas não. O médico, né, ele foi colocado por Deus para tratar
da vida. Então vamos pedir a todos, né, os farmacêuticos, né, e os médicos que façam, né, a vontade de Deus para aquilo que eles foram, que eles estudaram e formaram. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Pela intercessão de São Cosme e São Damião, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.